Fala pessoal, vocês já se perguntaram que essa história de racismo estrutural tem alguma coisa que não encaixa? Por um lado, sim, a gente vê no Brasil uma diferença de renda e os seus impactos entre diferentes grupos, como que a gente divide. Nem vou entrar nessa discussão do que é a divisão ainda, vou falar ainda mais no grupo, mas tem diferentes grupos, pretos e pardos, brancos, e quando você separa isso, você tem diferenças de rendas. Por outro lado, a nossa sociedade não é uma sociedade onde tem uma discriminação, uma segregação escancarada, onde, por exemplo, como nos Estados Unidos, as pessoas não poderiam frequentar os mesmos lugares ou tinham lugares específicos dentro do ônibus para as pessoas se sentarem. Então, por que existem essas diferenças? A razão que se fala hoje em dia é o tal de racismo estrutural. Se você tem essas dúvidas, esse vídeo é justamente para você. Eu vou falar sobre o livro Discriminação e Disparidade de Thomas Sowell. Eu não estou com a cópia física aqui. Meu irmão pegou emprestado e não devolveu mais. Então já fica aqui um alerta, não emprestem os livros. Mas estou brincando, mas esse aqui eu empresto porque eu gostei tanto que eu falei assim, você precisa ler esse livro. Eu emprestei, não tem aqui, vou colocar a fotinho dele e vou falar mais sobre as ideias desse livro e o que eu entendi sobre ele. Lembrando que eu já fiz alguns vídeos de Thomas Sowell, incluindo um resumo dos 7 livros que eu já li sobre o autor, passando por economia, passando sobre os conflitos de visões e agora sobre discriminação e disparidade. Eu já falei desse livro aqui, Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, onde ele vai discutir os impactos empíricos reais da política de cotas em alguns lugares do mundo, são 5 países. Interessante que na Índia, desde a década de 50, existe política de cotas, então dá para analisar os impactos no longo prazo. Também tem Sri Lanka, Malásia, Nigéria e Estados Unidos. Ele faz aqui toda uma análise e de fato mostra os impactos empíricos. Nenhum deles gerou uma maior igualdade entre as diferentes etnias que as políticas de cotas alegam fazer, mas sim existem outros impactos. Então dá uma olhada lá no vídeo que eu já gravei aqui com muito carinho esse meu entendimento. Mas vamos voltar aqui para o nosso livro Discriminação e Disparidade, onde minha dúvida que eu tenho é: será que o racismo estrutural é uma explicação para tudo? Primeiro eu vou fazer uma pausa antes de falar sobre o livro e vou falar sobre outro livro que é o livro Racismo Estrutural, de Silvio de Almeida. O que é racismo estrutural? Antes de falar o que é o que não é. Então ele não é um racismo individual, nem de grupos, de pessoas que falam assim, eu não gosto desse grupo. Ele também não é um racismo consciente versus inconsciente. Eu falo assim, inconscientemente eu atravesso a rua quando vejo uma pessoa que não é da cor branca, eu atravesso. É meio que inconsciente, não faço isso conscientemente. Também não é isso. Também não é um tipo de racismo institucional, ou seja, quando você vai numa repartição pública e lá eles têm leis ou regras que desfavorecem um certo grupo racial. Também não é isso. Então o que é isso? Aqui já tem uma dificuldade. Existe alguma coisa além disso? Não é individual, não é consciente, inconsciente, não é institucional. É um racismo que vai além disso. É um racismo estrutural. Da onde que vem essa ideia? É uma superestrutura que está linkada com forças históricas da sociedade que são independentes da vontade humana. Essa ideia, ela nasce ali, ou pelo menos ela tem um dos seus ápices com Marx. Então é justamente um marxismo recalchutado. Existem forças históricas, independentes da vontade humana, que ordenam a nossa sociedade. Essas forças criam superestruturas que estabelecem toda uma conexão entre opressor e oprimido. A diferença é que, na época de Marx, ele falava os opressores são os burgueses, os oprimidos são os operários. Agora é uma opressão racial. Os opressores seriam os brancos e os oprimidos seriam os negros. E isso é uma força além de qualquer vontade humana. Esse que é o racismo estrutural. E aí, como solução, não vou entrar aqui em super detalhe, é justamente destruir toda a sociedade e criar uma sociedade nova a partir do zero, onde não teria qualquer diferença. Então é um negócio bastante louco, mas assim, o que eu quero que vocês fiquem na cabeça
é que racismo estrutural não é um racismo inconsciente, não é um racismo institucional. É alguma coisa que vai além, diferente. Então, se é uma coisa além, como que se manifestaria? Se manifestaria de algumas formas, dentre elas, com uma diferença entre as estatísticas escolhidas entre os grupos de negros e pardos comparado com os brancos. Essa seria uma forma de o racismo estrutural ter o seu efeito percebido por nós. Mas qual que é a grande discussão do livro? Correlação não é causalidade. Mesmo que essas diferenças existem, e elas existem, não está se negando isso, mas que a razão única seja o racismo, isso é o que se discute. Então vamos entrar agora de fato no que o livro fala. Ele primeiro faz um argumento principal, que é a falácia que ele quer destruir ao longo do livro. A falácia é a seguinte: se existem diferenças entre grupos que não podem ser explicados pela biologia, a única explicação, então, é que um grupo oprime o outro. Será que isso é verdade? Obviamente que não. Ele fala só tem duas alternativas: ou biologia ou opressão. Não é biologia, isso a gente sabe. Então, logicamente, é opressão. Mas eles esquecem de falar todas as outras possíveis causas. Então vou destrinchar esse argumento em 3 grandes blocos. O primeiro bloco seria o bloco de falar diferenças entre grupos. Não só aqui grupos raciais, mas qualquer tipo de grupo. Segundo, os dados que se escolhem para provar que essa diferença existe. E terceiro, quais são as outras possíveis explicações que existem para justificar a diferença entre grupos. Então vamos lá. No primeiro passo, diferença entre indivíduos ou grupos de indivíduos. Essa é uma diferença que na natureza existe. Não só no ponto de vista humano, mas quando a gente fala de efeitos climáticos, geográficos, os tornados, os maremotos, as montanhas, os recursos como minério e petróleo, eles não são distribuídos igualmente no mundo. Por que a gente acredita que a distribuição de riqueza deveria ser igual entre qualquer e todos os grupos existentes na humanidade? Então isso não existe. Segundo, diferenças individuais. Essas diferenças individuais podem ser de outras naturezas, como por exemplo, dar o exemplo aqui do irmão mais velho. Não necessariamente é uma questão de diferentes grupos, mas o irmão mais velho tem algumas estatísticas que mostram que ele tem mais estudo, ganha mais, etc, etc. Então, mais um dos exemplos também fala outros exemplos aqui de escoceses que antes de adotarem o inglês como língua também eram marginalizados, mas no momento que adotaram o inglês como língua oficial, eles passaram a ter uma maior renda e uma maior proeminência na comunidade da época. Também não é instituições, ele dá exemplo aqui da Grécia Antiga e até mesmo do Império Romano, onde ele mostra que eles tiveram um desempenho melhores que outros impérios que viviam na mesma época, que eram contemporâneos, e nem por isso eles eram taxados de preconceituosos ou que dividiam as coisas. Então, na natureza, na história, nunca houve uma igualdade entre os grupos. Por que a gente acredita que essa é a melhor forma de organizar a sociedade e por que a gente acredita que isso é bom? Então esse é o primeiro argumento, que é o argumento de diferença entre grupos. Segundo, cuidado, muito cuidado com os dados quando vão ser analisados. Então aqui ele dá alguns exemplos. Muito fácil para quem trabalha com dados, que é a seleção de dados. Você exclui um certo grupo para mostrar uma maior diferença. No Brasil, isso já começou quando você agrupa negros e pardos, que acho que são histórias completamente diferentes, mesmo porque muitos pardos têm outras ascendências que não sejam de negros, como índios e até mesmo árabes. Então, a mistureba, eles misturaram tudo isso em negros e pardos, e aqui já fazem uma pré-seleção de quais são os dados. Então, assim, eu vou mostrar aqui ou acolá. Será que isso favorece os negros retintos, que são a minoria da população, ou desfavorece? Que até tem um argumento aqui que é os pardos de Schrödinger, né? Que, ora, quando favorece juntar com os negros, se junta numa estatísticas. Ora, se divide. Então, muito cuidado nessa pré-seleção de dados. Aqui ele dá um exemplo de crédito imobiliário, que de novo se esquece dos orientais dos Estados Unidos, mas eu acho que no Brasil, com essa história dos pardos, que em certo momento alguém decidiu juntar, e não foi uma questão aleatória, junto com a proporção de negros,
que naquele momento favorecia. Eu me pergunto se isso até favorece quem até tem um preconceito, o que sofre preconceito dentro do Brasil, que na sua maioria são os negros. Pardos podem até sofrer racismo, mas eu não diria que é na mesma proporção que os negros. Então, naquele momento fazia sentido e agora e algumas vezes não faz sentido. Muito cuidado com essa pré-seleção de dados. Outra, quando se discute renda, renda domiciliar ou individual? Em qual região? Então, assim, muito cuidado em pegar um dado simples e puro, tirar conclusões a partir disso. Então, esse segundo grande bloco que ele discute. Terceiro grande bloco. Quais são as outras razões que poderiam explicar a diferença entre grupos? Vou falar dois grandes blocos dentro desse terceiro bloco, que é o individual e o governo. O que eu falo com individual? Tem várias outras variáveis que poderiam explicar as razões pelas quais um grupo tem uma menor renda ou é menos favorecido com outro grupo. Essas razões podem ser de idade, de formação, de experiência, de como a estrutura familiar, quantidade de irmãos. E eu fico muito com o pé atrás quando, por exemplo, falo de uma característica de qual que é o número de pessoas que estão presas ou qual que é a população carcerária no Brasil. E sequer fazem uma proporção por idade, sequer fazem uma proporção por região. Porque, obviamente, a Bahia tem uma proporção de negros maiores do que São Paulo. Como é que está essa proporção? Como é que se julga qual? Faz esse ajuste? Quando a pessoa sequer pensa em fazer esses ajustes, eu penso que o racional dela é muito limitado, que é por análises muito superficiais, quer tirar conclusões muito grandes, além do que os dados próprios falam. Então, se quer ter esse cuidado de fazer um ajuste por idade, onde a nossa pirâmide ela é maior para negros, para pessoas mais jovens são mais presas, ou por estado, onde cada estado tem uma diversidade étnica diferente, aqui eu já penso duas vezes. E não tem nenhuma análise que fala do processo, não só a estatística, né? A estatística é um número frio, mas qual que é o processo? Será que existiu, de fato, algum racismo no meio do caminho? Então, eu penso em outros tipos de pesquisa, onde você pode até comparar gêmeos, onde um gêmeo seja de uma cor mais clara, o outro gêmeo de uma cor mais escura, e como eles evoluíram ao longo do tempo. Eles foram discriminados? O que isso impactou na vida deles? Então, esse tipo de estudo, ele nunca é feito, é sempre concluído a partir de estatísticas macro que não são suficientes para tirar qualquer conclusão. Tá? Ele faz aqui um parênteses que ele diferencia alguns tipos de discriminação. Não vou entrar no mega detalhe aqui, mas o argumento dele, tem uma discriminação individual e de grupo. A discriminação individual faz parte, quando você discrimina o que é um filme melhor, ou o que é um profissional melhor, você tem que fazer isso individualmente. Quando você impede essa discriminação individual, você acaba prejudicando. E ele dá o exemplo aqui nos Estados Unidos, onde passou uma lei que era proibido tirar antecedentes criminais. O que aconteceu? O objetivo dito era que aumentasse a empregabilidade dos negros, mas aconteceu justamente o contrário, porque agora eles não poderiam avaliar individualmente, então eles acabavam avaliando por grupo. Assim, então o grupo de negros ele é mais propenso a ter antecedentes criminais mais fortes do que o grupo de brancos, e acabavam fazendo esse tipo de discriminação. Então, impedir uma discriminação individual não é uma solução para todos. Por último, que ainda dentro do terceiro bloco, que é do quais são as outras explicações, outra é o governo. Governo, quando faz regulamentação, quando faz uma regra imposta, é uma merda. E ele aqui dá dois exemplos. Um deles é no sul dos Estados Unidos, na época da segregação racial. Então, um grande exemplo, que até foi estopim da luta pelos direitos civis, foi a questão de bancos específicos nos ônibus. Por incrível que pareça, os donos das empresas eram contra esse tipo de ação. Por que eles eram contra? Porque reduzia o lucro deles. Então, o livre mercado já não aceita esse tipo de discriminação. Só que quem era a favor? Eram os políticos, porque eles estavam atrás dos votos dos brancos ressentidos. Então eles esquentaram, eles jogaram com esse ressentimento para ter algum ganho político, terem votos. E acabou impondo essa lei de segregação dentro dos ônibus. Então não eram os donos dos ônibus, eles perderam dinheiro com isso. Mas quem tomou vantagem
foram os políticos. E o exemplo, para mim, que é o exemplo máximo, que ele pega um exemplo da África do Sul durante o Apartheid. Então não há dúvida de que o governo era um governo racista, um governo que privilegiava uma classe em função da sua cor versus a outra. Uma das leis impedia que as empresas tivessem um certo número de funcionários negros, porque queria favorecer justamente esse grupo branco que dominava o governo naquela época. Só que o que os empresários fizeram? Eles contratavam mais negros. Eles fugiam dessa lei, porque para eles não fazia sentido. Então, de novo, mostrando que o livre mercado, ele não aceita esse tipo de discriminação, mas o governo sim. Então, o governo tem esse poder de discriminar. Então, para mim, esse é um grande exemplo do que aconteceu na própria África do Sul. Regulamentação do governo pode ser muito pior do que ela se diz ser. Ela favorece os políticos, no caso da África do Sul, que queriam favorecer os brancos, ressentidos, mas os empresários falam, não quero saber, uma pessoa competente, eu consigo pagar um certo valor e ainda consigo ter um negócio ainda mais saudável. Esses são os 3 argumentos que eu destrinchei aqui para eliminar essa falácia de que a única explicação possível para as diferenças estatísticas é a discriminação, é a opressão de um grupo por outro. Não é verdade. A igualdade não necessariamente é uma coisa que aconteceu na natureza e nunca aconteceu na história da humanidade. Por que deveríamos impor isso agora? Cuidado com os números, e existem muitas outras razões do porquê das diferenças. Agora, as diferenças existem. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, ele fala aqui algumas coisas, mas que vão girar em torno do livre mercado. O livre mercado, ele em geral tem resultados melhores do que imposições feitas pelo governo. Tá? Dá alguns exemplos aqui. Escolas, moradias. Então, quando o Estado tenta fazer isso forçadamente e não deixa uma autoseleção das pessoas, o resultado acaba sendo pior. Até um exemplo que ele coloca aqui, casamentos. Já pensou o Estado querendo forçar casamento entre pessoas? Não, as pessoas se auto-escolhem com seus próprios critérios. E o resultado é melhor do que um resultado que o Estado faria à força. Eu acrescento ainda uma questão de descentralização. Quanto mais distante da realidade o Estado é, mais absurda é as ideias que ele propõe. Por último, ele conclui: foco no futuro. Não interessa o que aconteceu no passado, sobretudo esse negócio de dívida histórica, que não faz nenhum sentido. Mas vamos focar no futuro, que é onde de fato a gente tem impacto. Impactar o passado não pode ser mudado. Acreditar que a gente faça ações agora para corrigir o passado, olha, isso vai além das capacidades humanas. Pelo menos eu não conheço nenhuma máquina do tempo que possa corrigir os erros do passado. Devemos focar no futuro. E quando ele fala que política de cotas ou políticas governamentais não funcionam, ele não está desistindo, mas simplesmente deixando claro que elas não funcionam. A gente deveria focar os nossos esforços com iniciativas que de fato funcionam, testadas empiricamente. Por isso a importância do livre mercado, onde as pessoas se auto-organizem, e da descentralização, para que os testes aconteçam mais rapidamente. Esse foi um livro bastante polêmico, acabei passando por 2, né, que é o livro de Racismo Estrutural e o livro de Thomas Sowell, que é Discriminação e Disparidade, mas fazendo uma comparação entre eles. E isso que eu estava procurando, colocar uma tese do lado da outra. Quem saiu vencedor, na minha opinião? Discriminação e disparidade. A ideia do racismo estrutural é uma ideia que para mim faz pouquíssimo sentido, tá? Lembra que não é um racismo inconsciente, que sim, ele pode existir, mas algo além. Esse estrutural que eu tô criticando aqui. E não estou falando que não existe racismo. Sim, existe racismo, consciente, inconsciente e diversas formas, como a gente vê muito por aí. Agora, discriminação e disparidade, ele saiu do presumido, do discurso, e foi ver o que de fato acontece, qual que é a lógica que se utiliza para caracterizar esse tipo de racismo. Correlação não é causalidade. Muitas coisas que as pessoas dizem que os dados mostram, na verdade é um dado puramente superficial, que precisariam de muito mais estudos para comprovar
esse tipo de racismo, sobretudo aqui no Brasil, onde a gente tem uma diversidade étnica muito maior do que outros países. Então fica aqui, espero que tenham gostado. De novo, um tema super polêmico, mas estou aberto aqui para a gente discutir um pouco mais, tanto o livro quanto outros livros que eu também li sobre o assunto. A gente pode discutir, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe e até mais.